Portanto, tu és rei. Foi para isso que eu nasci. Para dar testemunho da verdade. Todos aqueles que ouvem a verdade, ouvem a minha voz. Verdade. O que é a verdade? Boa tarde com Jesus. Estamos de volta para mais um vídeo trazendo mais um tema esclarecedor. E o tema de hoje, meus amigos e irmãos, fala sobre os falsos profetas. O que seria um falso profeta no entendimento de Deus? Uma pessoa que erra? Uma pessoa que peca? Não. O rei Davi, ele teve muitos erros gravíssimos, adultério, assassinato, mas ele permaneceu sendo um profeta de Deus. Então, um falso profeta simplesmente é aquele que, independente das suas falhas ou acertos, ele toque na palavra. Ou seja, negar e fraudar a palavra caracteriza um falso profeta. Se você for lá para o Apocalipse 22, você vai ver lá que está escrito que a palavra não pode ser nem acrescentada e nem diminuída, né? A palavra de Deus é aquilo que Deus colocou, que Deus determinou e ponto final. Ela não pode ser interpretada. A palavra de Deus é simplesmente revelada. E revelação é muito diferente de interpretação, né? Então, o que caracteriza um falso profeta é isso. O fraude, a fraude da palavra e a negação também da mesma. Isso é uma característica de um falso profeta. Lá no Antigo Testamento, quando se queria saber se o profeta era verdadeiro, então o profeta vinha com a sua profecia e ele era colocado diante de Urim e Tumim, duas pedras preciosas que ficavam na roupa de Arão. Então aquilo ali, o profeta vinha e falava a sua profecia. Se Urim e Tumim, as duas pedras, brilhassem, a profecia era verdadeira. E se o Urim e Tumim não brilhasse, permanecesse apagado, o profeta era falso e automaticamente ele seria logo na sequência apedrejado. Isso lá no Antigo Testamento, né? Hoje o mundo está cheio de falsos profetas, né? Está cheio. Se um pregador, a Bíblia diz que um pregador é um profeta, ele está falando a palavra, todo pregador é um profeta, né? Mas se ele está com a Bíblia e negando aquilo que ele tem na mão, então ele se torna um falso profeta, né? Um vendedor, um pregador que fica vendendo canetinhas abençoadas, é um falso profeta. Um pregador que prega prosperidade para cristão é um falso profeta, porque essas coisas não tem na Bíblia, né? Que vende água, enfim, essas coisas aí, que esses comércios que eles ficam fazendo, isso não é coisa de um profeta de Deus, isso é coisa de falso profeta, né? Qualquer pregador, de qualquer denominação, infelizmente, o nosso Brasil está entupido desses falsos profetas, né? Cada um procurando tirar riqueza, enriquecer, pregando mentira, fraudando a palavra. Eu sempre digo uma coisa, irmãos, na minha igreja. Um pregador que prega a verdade, ele nunca vai enriquecer. Se ele quiser enriquecer, ele vai ter que negar a palavra, vai ter que fraudar a palavra, aí sim, ele vai conseguir enriquecer, com mentiras, né? A mentira, usando a palavra, faz ele enriquecer, né? Mas um pregador verdadeiro, genuíno, ele nasce pobre e vai morrer pobre, porque ele não vai fraudar a palavra, ele não vai mudar o sentido da palavra.
E isso vai fazer com que ele permaneça pobre. Porque Deus não prometeu riqueza para ninguém, prometeu salvação. Né? A riqueza que está na Bíblia ficou lá no Velho Testamento, uma exclusividade ao povo de Israel, né? Aos judeus. Mas nós estamos no Novo Testamento, e quando o novo entra em ação, o velho caduca, o velho fica, né, em aniquilação, não tem mais sentido, né? Porque entrou uma nova lei, entrou uma nova dispensação. Né? Então, irmãos, infelizmente a nossa nação, o que se mais vê aí é falso profeta, né? Cada um negando a palavra, fraudando a palavra e puxando para o seu lado, para o lado da sua placa religiosa, da sua denominação, e com o mesmo propósito, o enriquecimento ilícito, né? Usando o nome de Deus, vendendo o nome de Jesus e automaticamente enriquecendo às custas da palavra e do nome de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, né? Mas um verdadeiro pregador, um verdadeiro profeta, ele fica com a palavra, ele não nega a palavra, ele não frauda a palavra, ele avança quando a palavra avança, ele para quando a palavra para. Essa é a característica de um verdadeiro profeta. Aliás, um profeta verdadeiro, ele nunca nem sequer menciona que ele é profeta. Ele nem sequer diz que é um profeta, né? Você vê os falsos profetas se apelidando aí, eu sou profeta, eu sou o doutor fulano de tal, eu sou Cristo, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas um verdadeiro profeta é uma característica de um velho homem chamado Branham. Você vê o grande profeta dessa era, né? Um dos maiores de todos os tempos, encravado nas escrituras bíblicas, vindicado pela palavra, ele nunca disse que era profeta, né? Ele é conhecido mundialmente apenas e unicamente como o irmão Branham, tá vendo? A diferença de um verdadeiro profeta para um falso profeta. Aliás, se tem um falso profeta, é porque tem um verdadeiro. E se tem um verdadeiro profeta, é porque tem muitos falsos profetas. São João já fala, São Pedro, lá há 2000 anos atrás, que o mundo já estava entupido de falsos profetas. E futuramente, esses falsos profetas vinham com diploma. Seriam doutores profetas, né? Mas igualmente os primeiros falsos da mesma maneira, né? A Escritura cita o principal falso profeta, né? Esse é o principal, né? Esse nega tudo. Esse aí, ele tomou, né? Tirou o nome de Deus, colocou o nome de uma mulher no lugar do nome de Deus, né? Esse aí ordenou que as pessoas adorassem ídolos de pedra, né? Nós estamos falando do pontífice romano, o qual a Bíblia chama de o iníquo. Ele tem até trono, ele tem coroa de rei, né? Ele se senta no trono como se fosse Cristo, ele perdoa pecado como se fosse Cristo, e dentro da sua coroa tem uma frase, Vicarius Filii Dei, que se você pegar essas letras dessa palavra e colocar para algarismo romano, você vai encontrar lá 666, que é 666, né? Quer dizer, é o principal. Esse aí é como se fosse o falso profeta universal do planeta todo, né? Então, ele é o que mais frauda a palavra, é assassino de 68 milhões de pessoas que protestaram contra ele, e ele mandou todos para a fogueira, né? É o principal falso profeta bíblico, está lá nas escrituras, né? Está lá no livro Tessalonicenses, aparece ele, aparece no Apocalipse também, a igreja dele com cálices cheia de sangue, né? Apocalipse 17. E esse é o principal falso profeta assim, identificado, né? O pontífice romano, né? Mas para cada país surgiu um falso profeta, né? Para cada país surgiu um negando a eficácia da palavra e se intitulando até mesmo Cristo, né? No caso do Brasil, nós temos um chamado Henri. Esse velho, ele mora lá em Alagoas e ele se intitula Cristo, mas não passa de um falso profeta, né? Veja só a petulância de um falso profeta, dizer até que é o próprio Deus, né? Dizer que é Jesus Cristo, e ele percorreu o Brasil com essa mentira,
E em Belém do Pará ele conseguiu ganhar muita vantagem. Os paraenses todos caíram de quatro lá diante dele. Aquelas pessoas, a pobreza ali, doente, todo mundo ali querendo ser abençoado por esse falso profeta chamado Inri. E claro, ele não fez coisa nenhuma por ninguém. Foi só uma grande ilusão do povo paraense ali, né? Que se ajoelharam diante desse falso profeta, que está lá em Alagoas, cercado de mulheres, e com um grupo ao redor dele que ele continua enganando e manipulando, né? Então esse é o falso profeta do Brasil, esse tal de Inri, né? Mas lá no Chile, aqui próximo na América do Sul, nós temos também um com o nome Soto Santiago, outro falso profeta, que também se intitula Cristo, ou melhor, se intitulava, porque ele já morreu, né? Então ele deve estar prestando conta, né, a Jesus Cristo pelo seu ridículo papel de dizer que era Cristo aqui na Terra, né? Na América do Sul nós temos também o falso profeta dos Estados Unidos, né? José Smith. José Smith é o falso profeta dos Mormons. Ele foi assassinado pela polícia americana no século passado, mas ele deixou a igreja dos Mormons em atividade, né? Mais um falso profeta. E esse José Smith ele foi mais enfático, porque ele trouxe um outro testamento de Jesus Cristo e acabou caindo dentro da profecia de São Paulo. São Paulo disse: se vier um anjo pregando diferente do que eu estou pregando, se vier um outro livro no lugar da palavra, seja maldito. Seja maldito. Se eu mesmo aparecer aqui pregando diferente dessa pregação que estou fazendo, seja maldito. Né? Traduzido em anátema, né? Seja maldito. Então, a profecia de São Paulo se cumpre em José Smith e na igreja dos Mormons, né? Uma igreja de elite, uma igreja que escolhe as pessoas pela aparência, enfim. Ela está dizendo, uma igreja dos Mormons. Devia ser dos mornos, ou quem sabe dos mortos, ficava mais bonito, né? Mas é mais um falso profeta identificado, né, dentro da era de Laodiceia, né? E finalmente, irmãos, como todos esses falsos profetas citados são brancos, Satanás tratou de trazer também um falso profeta negro, né? Com quem diz, só tem falso profeta branco, eu vou lançar na era um falso profeta negro. E surgiu o negro Caco Felipe, lá na Costa do Marfim, um falso profeta para os africanos. Coitados, né? Coitados dos africanos, tem que engolir um falso profeta. Assim como surgiu São Benedito, né? Só tinha santo branco, então o pontífice romântico vou canonizar um santo preto, para que os pretos, os negros, possam adorar. E surgiu São Benedito. Pois aqui, novamente, a cena se repete, com Satanás levantando um homem negro, o nome Caco Felipe, lá na Costa do Marfim, né, o falso profeta dos africanos, né? Esse é ridículo. Traz um livrinho também, blasfema da Bíblia, blasfema de Cristo, e se intitula também Deus. Imagina só, um comedor de feijão, fazedor de sexo, dizer que é Deus. Deus só tem um, santo só tem um, e esse é Cristo, o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo. Esse é santo e esse é Deus. Mas como eu estou falando para os irmãos, como existem os falsos, tem que existir também o verdadeiro. Deus levantou nessa era o verdadeiro profeta para contradizer esses falsos profetas. William Marion Branham, até no seu nome, vem identificando que esse homem é de Deus. William, 7 letras. Marion, 7 letras. Branham, 7 letras. 7, 7, 7. Para combater 666, Deus levantou 7, 7, 7. William Branham está encravado nas Escrituras, vindicado pela palavra, poderoso em palavra, poderoso na revelação das Escrituras. Trouxe de volta o verdadeiro batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, né? William Marion Branham, Malaquias 4, Apocalipse 17, São Mateus 17, 11 e outras Escrituras. Então, faça como o verdadeiro profeta fez. Batize as pessoas em nome de Jesus Cristo, se você é um pregador. Se você é um ouvinte, corra, não se batizou, ainda dá tempo. Se batize como o verdadeiro profeta autorizou, em nome do Senhor Jesus Cristo, né?
Ainda dá tempo. Antes que seja tarde demais. Estamos mergulhados no Apocalipse, mas ainda dá tempo de você se batizar em nome do Senhor Jesus Cristo. Castelo Forte é o nome do Senhor Jesus Cristo. Por hoje é só, até a próxima oportunidade. Deus abençoe os irmãos no nome do Senhor Jesus Cristo. E até breve com mais um tema para esclarecimento dos irmãos. Amém e amém, Jesus.